A gente vai começar uma live hoje maravilhosa com Manuela Moraes, psicopedagoga, em homenagem ao nosso mês da Síndrome de Down. A gente entende que muitas vezes se fala muito sobre autismo, né? Isso é muito importante, claro, mas acaba que as outras demandas elas ficam um pouco esquecidas, né? Boa tarde, gente. Boa tarde, Carol. Eu sou Manuela, né? Manu, como muitos me chamam, e eu gosto muito de que me chamem também. Vejo como uma forma carinhosa, né? Sou pedagoga, sou psicopedagoga, quase especialista em ABA, né? Análise do comportamento, né? Sou graduanda em psicologia. E sou mãe de Maria Ana, né? Uma linda menina de 10 anos que tem trissomia 21, síndrome de Down, né? E TEA também. Então, gente, eu vou fazer algumas perguntas para Manu, porque ela que vai ensinar para a gente tudo que a gente não sabe. A gente sabe um pouquinho, né? São 10 anos de experiência, né? Com Maria Ana. Eu acho que isso, para mim, é um divisor de águas, né? Ser mãe de Maria em todos os aspectos, né? Principalmente humanitário, né? Eu acho que a gente se transforma quando a gente é mãe e quando nós somos mãe de uma criança neurodivergente, a transformação é maior ainda. Né? Manu, fala um pouquinho pra gente. Como é que a gente deve chamar alguém? A demanda é síndrome de Down? É trissomia 21? O que a gente faz? Pois é, né? Há algum tempo atrás a gente falava síndrome de Down. Quando eu recebi o diagnóstico de Maria, veio, né, falarem comigo síndrome de Down. Mas hoje a gente fala trissomia 21. E eu vou explicar para vocês o porquê. Chamávamos síndrome de Down porque quem começou a falar sobre a trissomia 21, sobre as características, estudar, foi um pediatra. Né? Se eu não me engano, o nome dele é John Down. Eu só sei que tem Down. E aí acharam de homenageá-lo. E aí colocaram síndrome, que é uma síndrome Down, em homenagem, né? Eu acredito que seja isso, né? Desse médico pediatra, né? Só que hoje nós chamamos de trissomia 21, né? De alguns anos para cá. Por que trissomia, né? Porque são 3 cromossomos, um a mais, né? Então, ó, né? Trissomia do 21, né? Por conta dessa condição genética, né? Que são 21 cromossomos. Então, muito mais, a gente pode dizer que é muito mais justificável, né? A gente está falando sobre trissomia 21. Agora, todos que estão aqui já sabem, né? E só vai falar trissomia 21. E tem uma questão pejorativa também com a questão do Down, né? Tem. Antes de síndrome de Down, né? A gente ouvia falar de mongolismo, de retardo, né? Retardado, né? E aí veio a síndrome de Down e graças a Deus as coisas vão melhorando, se aperfeiçoando, vem o conhecimento e hoje a gente fala T21, trissomia 21, né? Mas que bom que a gente tem melhorado também nesses aspectos. Muito bem. E até o nome Down é algo meio que para baixo, né? Sim. Então, a gente, chamando de trissomia do 21, fica menos pejorativo. Eu acho que não deveria ter nome para nada, viu, gente? Eu acho que tinha que ser... Enfim, é o nome da pessoa e acabou. Mas a gente tem que separar um pouco essas nomenclaturas para não passar nenhum tipo de bullying ou preconceito dentro da sociedade, né? Então, mudar nomes, isso é natural da nossa cultura, existem ciclos, né? Assim como o Manu falou, antes era mongoloide, era retardado, era doente, passou para síndrome de Down, agora trissomia 21, né? Isso acontece com tudo no nosso redor, em relação à pele, a relação à neurodiversidade, a relação como chamar o outro, né? A gente vai melhorando como humanidade. Isso. Vou fazer outra pergunta, Manu. Tá bom, falar. O que a síndrome de Down T21, ela afeta no desenvolvimento da criança?
que você pode falar sobre isso? Bom, em vários aspectos, né? A gente tem 50% deles são cardiopatas, né? Isso é pesquisa, é números, né? E a cardiopatia traz uma sequela muito grande. E a gente sabe que muitos deles são cardiopatias graves, de nascer, correr para o centro cirúrgico, né? Para fazer uma cirurgia de correção. Algumas têm questões digestivas, digestórias, né? Outros têm visuais. A gente tem muitas crianças que usam óculos, né? Que tem catarata, né? Glaucoma também precoce. Tem a questão auditiva, até porque eles têm a orelha, né? Uma das características da pessoa com síndrome de Down é a orelha mais baixa, né? Então, eles têm mais facilidades de ficar gripados, de ter otites de repetição, né? Muitas questões envolvendo a questão respiratória também. Tireoide, né? A gente tem algumas pessoas com hipertiroidismo ou hipotiroidismo desde muito pequenas também, e a questão imunológica. Eu acho que a questão imunológica a gente vê muito mais nas crianças, na primeira infância, né? Eu me lembro mesmo que Maria Ana, antes que eu não sabia, né? A gente tratava, cuidava, mas sempre com otites e repetições, e aí vinham as gripes, né? Vários problemas respiratórios. Depois nós fomos para especialistas, fomos tratando como deveria ser, né? E graças a Deus há muito tempo que Maria não tem nenhum problema, né? Respiratório, na audição, né? E isso a gente sabe que pode causar várias sequelas, é como se um efeito dominó, né? Começa com a gripe, vai para uma otite de repetição, né, que na maioria dos casos são isso, aí tem perca auditiva, e aí vem a questão da fala, da questão da comunicação, da socialização. Eu acho que são questões assim que são mais comuns, né? Eu trouxe aqui para vocês, mais comuns nas pessoas com síndrome de Down. As pessoas com síndrome de Down, elas têm mais comorbidades em questões de saúde, né? No senso comum, muitas coisas são perdidas, né? Você vê que dentro da área de saúde, Juliana tá aí na live, né? Que ela falou assim, já foi enfermeira, a enfermeira falou assim, qual é o grau da criança, né? Existe esse tipo de grau, de nível de suporte para síndrome de Down? O que é? Não existe, não tem, né? Diferente do TEA, né? Que tem nível de suporte 1, 2, 3. No autismo não tem, né? Não tem nível de suporte. Não tem. Desculpa, na trissomia 21 não tem, né? Vamos falar trissomia 21, tá certo? Então, bora. Consertar aí, gente. Né? Então, trissomia 21, T21, né? Não tem. Né? Então, assim, alguns têm as características físicas mais, digamos que mais fortes, que chamam mais atenção, outros menos, mas isso não significa que ele não tem síndrome de Down, né? Não, e porque é grau 1, nem parece, né? Como a gente já ouviu, né? Várias mães relatam isso e eu também já ouvi, né? Não existe, mas a gente pode observar, né? Na estatura, eles geralmente são menores, né? Eles têm o rosto mais arredondado, a orelha baixa, né? O nariz é mais, digamos que, pilãozinho, né? Sempre não tem esse ossozinho, né? Então, não tem esse ossozinho, então é mais achatado, né? Os dedos das mãos curtas, a pele também, que é uma outra característica da trissomia 21. É mais ressecada, então isso pode vir ter mais problemas de pele. O que eu estou trazendo para vocês aqui são algumas comorbidades, algumas características que é da trissomia 21, mas isso não significa que todos vai ter exatamente isso aqui que eu trouxe para vocês. Por exemplo, a minha filha não é cardiopata, né? A minha filha não tem
o nariz achatado, né? Mas tem outras características que são da síndrome de Down. Certo. Os comentários bem legais aqui, Júlia. A deficiência intelectual que pode variar também, mais leve, moderada e severa. Isso. Aí é uma característica muito mais forte, Carol. A gente percebe que, acho que 100%, eu ainda não conheço, né, alguma pessoa com síndrome de Down que não tenha deficiência intelectual. Umas mais acentuadas, como acho que Julie falou aí, né, acho que foi Julie, outras nem tanto, mas todos têm. Né? Mas isso não significa também que não vão aprender. É por isso que estão aí as terapias, né? Isso. Eu tive outra pergunta aqui. A gente tá tudo escrito as minhas perguntas aqui para ela. Então, quais são as principais dificuldades enfrentadas pela pessoa com síndrome de Down T21 no desenvolvimento cognitivo e motor? Bom, cognitivo, ela já começou a falar sobre a deficiência intelectual. Isso. E no motor é a questão da hipotonia, né? Porque todas as pessoas com trissomia 21 têm hipotonia. Uns mais acentuadas, outros nem tanto. Né? Por isso que é importante fazer atividade física para a vida toda. Né? Hipotonia, gente, é os músculos molinhos. Né? Então, por isso, tem uma dificuldade de pegar no lápis, né? De fazer a letra cursiva, vamos pensar no iniciozinho, né? De sentar, de sustentar esse pescoço, de andar, né? De correr, de pular. Então, por isso é importante fazer fisioterapia desde que nasce, né? A gente leva desde que nasce, né? Para fazer a estimulação precoce, que a gente chama. Depois fisioterapia, depois às vezes psicomotricidade, e aí vai norteando a depender da demanda. Tem a questão da hipotonia, que é uma questão que a gente vê em todos eu posso dizer que em todos os pacientes, todas as pessoas com síndrome de Down, né, que tem essa dificuldade que impacta na questão motora, inclusive da fala, né? Eu vi aí que, se eu não me engano, acho que Polly está aí, né? E ela pode estar falando isso, né? Porque na mastigação, né? E na questão cognitiva, na deficiência intelectual, né? Que é o que a gente percebe que é mais acentuado, né? Então, é por isso que existem as psicopedagogas, né? O PEI, né? Tanto na clínica como nas escolas, né? Para a gente estar se adequando, né? A essa pessoa, porque não é ele que tem que se adequar a gente, não. Somos nós que temos que nos adequar a eles, né? Mas não fala um pouquinho o que é. É porque, assim, tem pessoas que estão assistindo a live que não são da área, né? Então, se você falar PEI, o que é o PEI? Né? Tentar explicar um pouquinho pra gente o que seria. É um programa individualizado da pessoa, né? PEI. A gente faz primeiro uma avaliação para ver qual nível que essa pessoa está, e a partir dessa avaliação a gente traça objetivos. É um documento que vai nortear todo o processo, né? Precisa ter na escola, e que se a pessoa tem psicopedagoga, deve participar, né, desse processo. Eu sempre também peço orientação e falo, né, com as minhas colegas, que a gente tem pacientes em comum que também precisam da participação delas. Eu acho que podem ajudar a gente. Quando tem psicomotricista ou fisioterapeuta, também eu tento incluir, né? E na clínica também nós temos também o PEI, que é um programa individualizado, né? Partindo das necessidades das pessoas. É um direito, né? É bem importante dizer isso, é um direito, e precisa, né, que toda a instituição, né, sobretudo escolar, faça, né? E nós, mães, né, cobre o nosso direito
direito das nossas crianças. E qual é a maior dificuldade que a família atípica pode encontrar, assim, quando tem uma criança com trissomia 21? Eu acredito que tudo parte da informação, né? Aí a gente percebe que a gente, desinformado, a gente corre mais riscos de sofrer preconceitos, né? É um olhar, uma fala, né? É uma negação de não querer chegar perto, de participar, né? Então, assim, eu acredito que a informação parte da questão, depois o preconceito. Outro desafio grande, e aí eu volto, né, falando sobre a questão da informação, nas questões das terapias, a gente não tem visto formações com o tema, né, norteando para as pessoas com trissomia 21. Aí a gente vê muito falando sobre o TEA, o TDAH tem chegado também com muita força, mas sobre trissomia 21 a gente não tem visto. Eu me lembro que o último congresso que eu participei, que eu vi, né, presenciei, que aconteceu, foi em Maceió há 8 anos atrás, se não foi mais, tem mais tempo. Né? Então, diagnóstico que vem há tanto tempo, bem antes do autismo, não é uma coisa nova. Não é uma coisa nova, não é nenhuma novidade. Né? Então, assim, eu penso que ficou meio esquecido. Né? E aí é o risco da generalização. Né? Por quê? Porque a hipotonia, por exemplo, é uma característica das nossas crianças. Né? Então, se eu sei disso, então eu vou trabalhar em cima daquela demanda. O que é que justifica a minha criança que tem dificuldade de escrever a letra cursiva, né, na T21? Uma das coisas é a questão da hipotonia. Então, assim, tem coisas muito peculiares, né, que é da síndrome de Down, da T21, e que precisa ser estudado, que precisa ser esclarecido, que precisa ser falado. E isso é em todos os lugares, né? Nas clínicas, nas escolas, nas ruas, em todos os lugares. Né? Então, eu acho que, para mim, o que é mais importante, o que eu percebo, é a falta de informação. Eu acho que é um grande desafio nosso. Né? Porque quando a falta de informação leva a preconceitos, né? E muitas outras coisas, né? Exclusão, né? As nossas pessoas com trissomia 21. A gente está tentando modificar isso perto da gente, né? A gente não consegue mudar o mundo, mas a gente consegue mudar aquele núcleozinho que está perto da gente. A gente vai falar lá na frente um pouco mais sobre o seminário que a gente está construindo aí juntos a várias mãos, né? Para tentar modificar um pouco esse quadro. Não é que não é importante assunto sobre autismo, não é que não é importante sobre TDAH, a gente não está falando isso. Mas os olhos estão virados muito para essas demandas e outras demandas como microcefalia, como síndrome de Down, como, enfim, vários outros, a gente não encontra nem formação como profissional para fazer, né? Isso. Começou assim, há 8 anos atrás, teve um congresso lá em Maceió, né? Sim, e era nível nacional, tinha gente de tudo que era lugar. Eu me lembro que tinha palestrantes de fora do país também, então é uma coisa enorme, grande, entendeu? E assim, não se tem mais, né? Eu não vejo mais, né, falar. E aí, o que não é falado, né? As pessoas não têm informação, e aí gera preconceito, né? Eu acho que tem que estudar de tudo, tem que se falar de tudo, né? Se nós temos, né? Então tem que se falar, tem que se estudar, tem que buscar informação, porque não dá mais, né? Não dá para ficar mais para trás. Pois é. E eu falo assim, na musicoterapia, eu vejo com meus colegas de musicoterapia, eu acho que você é da psicopedagogia e outros da fisioterapia, a gente vê que todo mundo está realmente voltado à área do autismo e TDAH. Sim, né? Sim.
Então, e é como você falou, o que não é visto não é nem lembrado. Então, se não tem um seminário, se não tem um curso, se não tem um congresso, eu vou buscar isso aonde, né? Isso mesmo. Como a descoberta de ter um filho com trissomia 21 impacta na dinâmica familiar? Ave Maria, impacta muito, né? Primeiro é emocional, né? Porque nós não fomos educados para receber um filho com defeito, como dizem aí fora, né? Por alguns, né? Com deficiência, né? Nós somos educados para o perfeitozinho, bonitinho, o lindinho, né? Sem problema nenhum. Porque quando falam comigo assim, qual o problema? Ela não tem problema nenhum, quem tem sou eu. Né? Então, acho que a questão é emocional. Eu me lembro bem que quando eu recebi o diagnóstico, na verdade foi meu marido que recebeu primeiro, né? Primeiro foi na translucência nucal, que é um exame de ultrassom que é feito com 3 meses de gestação, exatamente um período ali que é mais assertivo, já deu um percentual maior, né, nesse pescocinho, né, ele estava mais grossinho. E aí chamou a atenção da médica, e me chamou a atenção porque eu disse assim, meu Deus, está demorando demais, doutora, né? E eu, mãe de terceira viagem, né, eu tinha perdido uma bebê antes de Maria, então me chamou a atenção. Mas eu saí do consultório dela e ela deu sinal ao meu marido que ele ficasse para receber logo o resultado, mas na verdade ela queria conversar com ele. E ele veio conversar comigo depois, e eu já chorava, né? Antes mesmo, né? Porque eu achava que estava tendo alguma coisa, porque demorando demais, né? E coisa de mãe, de coração de mãe, eu digo sempre isso. Ouça o seu coração. E depois resolvemos fazer o exame vilocoreal, que é o líquido que tira do cordão umbilical. Então, com 3 meses de gestação, eu soube que era uma menina, né, que seria a Maria Ana, e que tinha síndrome de Down na época, né? Trissomia 21 hoje. E meu marido, novamente, que pegou o resultado primeiro, não me disse, né, que ia buscar. E quando chegou em casa, ele me mostrou e disse, olha, nós vamos ter uma princesa de verdade e ela vai ter síndrome de Down. E naquela hora eu chorava, eu chorei muito, né? Muito mesmo. Chorei muito e depois fui tomar banho, chorei tudo naquele banheiro. E quando eu saí, eu virei para ele e disse assim, olha, eu não sei qual é a sua posição, mas a minha, ela é minha filha, vai ficar aqui na minha barriga, ela vai sair e nós vamos dar ela tudo que é de melhor, tudo que a gente puder de melhor. Eu me emociono falar isso porque vem tudo, tudo na minha cabeça, né? E então eu acho que a questão emocional é o impacto maior, não sei se maior, mas assim, é o primeiro, né? E depois vem a questão financeira, né, que pesa muito, né? Essa criança precisa ter alguns cuidados. Eu me lembro que eu parei de trabalhar 2 anos, deixei minha carreira, estudo tudo de lado e fui cuidar de Maria Ana, porque eu não tinha que levar para as terapias, não é? E aí entra a questão financeira, né, profissional, financeira, porque as coisas precisam andar mais apertadinhas, né? Só o marido trabalhando e as contas precisavam fechar, a Maria precisava fazer terapia, né, as contas aumentaram. E eu acho que, por último, a questão da organização familiar mesmo, né? A gente muda, né? É um novo que assusta, né? É, a, a, antigamente, uma criança, o olhar da gente passa a ser diferente. Porque eu me lembro, eu não me lembro se Mila, minha filha mais velha, teve cadeira de alimentação, né? Maria Ana já teve cadeira de alimentação, né? E fomos comprar a cadeira melhor,
no sentido de um conforto, de um bem-estar para ela ficar soltinha nessa cadeira, que não machucasse e tal, e essa cadeira era mais cara. Então, assim, muda toda a organização, né? Essa criança precisa ser mais estimulada. Então, era tatame e brinquedo pela sala toda, pela casa toda, né? Então, muda tudo, né? Muda emocional, muda financeiro, muda profissional, muda organizacional, porque você passa os seus tempos que você dizia que era livre, né? Agora são mais dedicados a essa pessoa, a essa criança. Porque a gente e uma criança que faz terapias, assim, uma criança típica, ela já tem aquele trabalho todo familiar, né? Sim, sim. Mas uma criança que faz terapias, independente de ser trissomia 21, se é dislexia, se é, enfim, autismo, TDAH, existe uma questão financeira muito forte. Sim, né? Então, às vezes, tem famílias que nem têm uma condição de um plano de saúde, mesmo aos trancos e barrancos, que a gente fica o tempo todo brigando com os planos. Nem isso, tem famílias que nem isso tem, né? Então, não tem um apoio governamental. Se tem, é algo bem mínimo na questão onde a gente vê uma população, né? E isso impacta realmente na rotina familiar, né? Às vezes o relacionamento entre a mãe e o marido, né? Entre a filha, um outro filho que não tem nenhum tipo de demanda. Carol, nós temos no nosso grupo mães solos, né? Mães que os pais, né? Eu falo no nosso grupo hoje, né? No nosso grupo hoje, mas assim, antes de existir as mães dedicadas, para mim existia o Bahia Dal, que era muito comum, né? Que é um grupo que eu conheci em Salvador, que me acolheu naquela época, antes mesmo de Maria nascer. Então, era muito comum a gente ver no grupo a mãe colocar. Eu me lembro bem de um caso que a mãe não trabalhava, o pai que trabalhava, ele comprou o enxoval da criança quando ele soube que essa criança, eu me lembro até que era uma menina na época, tinha trissomia 21, ele além de ir embora, abandonar essa mãe nesse momento tão difícil, né? Emocionalmente falando, também, né, principalmente, ele levou todo o enxoval. Nossa! Entendeu? E aí, o que foi que a gente fez? Nos mobilizamos, eu me lembro tanto que era uma menina, porque Maria estava muito pequena, né? E eu peguei muita coisa de Maria e mandei para ela. Eu só sei que o que a gente conseguiu, olha, foi berço, foi tanta coisa, que dava, acho que, para ter 2 ou 3 enxovais, né? Então, assim, é muito comum isso. A gente vê muito no nosso grupo hoje, mães dedicadas, mães solos, mãe que não tem rede de apoio, né? Isso, inclusive, para a gente, para ela buscar conhecimentos é um problema. Nós estamos com um seminário aí. E uma infelizmente ou felizmente, né? A gente tem que, realmente, tudo tem o seu lado negativo e positivo, é que a mãe ou o pai, né, ou os dois, não vão poder levar as crianças, né? E o que falam pra gente é que não tem rede de apoio, não tem quem fique, né? Então, acaba não indo pro seminário. E não acaba, infelizmente, não indo pro seminário. Mas tudo foi pesado, sabe, gente? É bom a gente colocar aqui que tudo foi pesado, tudo foi avaliado, até porque a gente já teve uma experiência, né, próxima a isso, e não deu certo levando as crianças, entende? Então, por isso a gente tomou essa iniciativa. E assim, sabe? infelizmente. Rede de apoio, gente, para essas mães, para esses pais, né? Porque não é só a mãe, o pai que vai embora, não. Né? Tem caso, mínimo, bem, mas tem também. Tem caso assim dos dois lados, é mínimo, mas existe. Existe a mãe também que ela não suporta toda aquela coisa, a gente tem casos aí, né, de suicídio, de assassinato, aquela coisa toda, né? E a gente não cabe a nós não sair de casa, mas não acolher, sabe? Essa condição do filho. Então, por isso, não cuida, não leva para terapia, não faz nada, entendeu? É uma anulação também, né? E assim, a gente vive numa cultura que, infelizmente,
o homem ele não participa, né? Eu não vou dizer que não existe, gente, existem as exceções, né? A live aqui, a maioria são mulheres que estão aqui comentando. Existe uma participação mínima em diversas áreas de crianças típicas ou atípicas, né? E a gente tenta modificar isso de alguma forma, mas essa realidade ainda existe, né? Sim, existe é isso muito forte. Uma pena. Quais mitos e preconceitos ainda cercam a trissomia 21, tanto na sociedade quanto dentro das próprias famílias? Eu ouço falar, já ouvi muito, né? Ela não tem cara que tem síndrome de Down. Eles são bem carinhosos, né? É uma visão muito infantil, né? Parece que aquela pessoa nunca vai ser adulto. Pois é. E na verdade, não é? Eles são muito carinhosos. Não é nada disso. Eu tenho uma aqui braba em casa. Ela é muito carinhosa, muito afetuosa, mas também ela é brava. Né? Então, eu acho que isso para mim é mito, né? A questão de que quantos anos você tinha quando seu filho nasceu, quando você engravidou, né? Então, é porque foi depois dos 35, né? E a gente tem casos, né? Claro que uma incidência maior, sim, existe, mas não é determinante, né? A gente tem casos, tanto num grupo, né? No nosso grupo Mães Dedicadas, como eu conheci lá atrás, no Bahia Down, uma mãe que tinha 18 anos, né? E que tinha uma criança com trissomia 21, né? E ainda, às vezes, a pergunta, a culpa é de quem? Né? Foi da mãe ou do pai? Né? Na verdade, não posso falar, viu, gente, aqui na live. Mas, assim... Olha aí, uma mãe dizendo, a Janete teve a dela com 19 anos, né? Então, tá vendo que não é a questão da idade, né? E não você já falou aí antes, né? Também dizer que, será que tem algum nível de suporte, algum grau, né? Sim, a trissomia 21 não tem grau, não tem 1, 2 e 3. Não tem. Não tem. Né? E a questão, será que vai andar? Será que vai falar? Será que vai dançar? Vai participar do espetáculo da escola? Será que vai ser alfabetizado? Será que vai casar, vai ter família, vai ter filhos? Né? Então, eu acho que são falas preconceituosas, né? Por quê? Por falta de informação, né? Que a gente falou aqui, né? São mitos, né? Mas que dói quando a gente ouve isso, né? Então, às vezes as pessoas falam querendo elogiar, é porque assim, por falta de conhecimento, fala querendo elogiar, mas machuca a pessoa que está ouvindo, né? Sim. Então, uma mãe quando escuta assim, sai sozinha e fala assim, ficou com quem a criança, né? A pessoa parece que está querendo ser boazinha, mas é um comentário que machuca. Sim, com certeza. De que maneira a sociedade pode apoiar as famílias que têm um ente que tem a trissomia 21? Lembrando que não são só crianças, né? Porque a gente entende que o síndrome de Down, o trissomia 21, ele vai ser um adolescente, ele vai passar pelas questões de adolescente igual todos os adolescentes passam. Ele vai passar pela fase adulta, ele vai querer casar, ele vai querer namorar, ele vai querer trabalhar, né? Então, como você falou das informações, hoje a gente tem o Instagram, hoje a gente tem a internet, a gente vê influências digitais mostrando que a trissomia 21 são pessoas que vivem a vida, simplesmente só vivem, não é nada esdrúxulo, é uma coisa que, nossa, olha como ele sabe dirigir, né? Aquele Pedro, né? Pedro não, gente, João Vitor agora, né? Tirou a carteira de motorista. Sim. Então, assim, temos dançarinas, temos jornalistas. Né? Inclusive, no nosso grupo tem, né, um karateca que ganhou e ganha várias medalhas, né? David é o nome dele, né? Tão próximo da gente, mas eu me lembro que num congresso que eu fui,
apresentaram karateca. Tinha um caso de um microempreendedor, eu não me lembro, acho que era cachorro quente, alguma coisa que eu até comi. Ele tinha um carrinho, né, que ele fazia e vendia. Claro, tinha um apoio, né, da família, mas ele estava lá vendendo, servindo as pessoas. Tinha um rapaz, eu não me lembro o nome dele agora, que inclusive o irmão dele escreveu um livro, eu até comprei o livro, li na época, muito bacana, falando sobre a história dele, né? E ele dirigia, né? Então, tinha uma bailarina, me lembro, lindíssima, né? Com a barriga bem achapadazinha, a coisa mais linda. Que às vezes é a característica deles, né? O intestino deles são maior do que comparado a uma outra pessoa, né? Sem síndrome de Down, né? Sem ter 21. E ela lindíssima, magérrima, e a bailarina, eu sei que se apresentou. Então, esses momentos servem também, gente, como para potencializar, para mostrar, para dizer que eles podem, né? Que fazem. Eu acho assim, que a gente escuta. A gente é fruto de uma geração anterior que chamavam essas pessoas de mongoloides, de metais e tal. Ainda, por mais que tenham essas influências digitais mostrando que existem essas pessoas trabalhando, funcionais, né? Existem mães com síndrome de Down, com trissomia 21, né? Pessoas que casam, né? Então, isso é por ainda ser poucas pessoas se mostrando dentro da internet, porque é onde a gente tem as informações mundialmente hoje. Quem tem coragem de mostrar a cara aqui não é fácil, a Emanu tá aqui, né? Então, essa semana passada mesmo eu conheci a minha filha faz Kumon. E aí, ele adulto já chegou lá e fazendo piada, né? Falando... Nossa, ele maravilhoso, falando super bem e tal. Imagina. Dirige, coisa mais linda. E aí, o que você vê? As pessoas acham, quando vê uma pessoa com trissomia 21, acha que é uma pessoa disfuncional, que ela não vai ter essas funções que a questão da pessoa típica faz, né? O diagnóstico traz muito isso para qualquer neurodiversidade, né? A gente fala assim, recebeu o diagnóstico de autismo, recebeu o diagnóstico de TDAH. Parece que a pessoa não vai ser uma pessoa na vida. Isso. Né? Mas isso vem muito do que a gente aprendeu lá no passado. A ciência mudou, as pessoas mudaram, a gente começa a perceber que essas pessoas estão no meio da gente e que elas são capazes de ser qualquer profissão que elas quiserem, né? Isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo. Então, eu acho que tudo primeiro passa pela falta de informação, né? A questão da escuta. Eu acho que tem casos e casos. Eu já passei várias situações de discriminação, de negação de Maria. Em escola, de não querer matricular ela, de oportunidade de emprego que eu perdi por ter uma filha, né? Com deficiências, né? Então, de criança chegar perto, ela estava resfriada, inclusive num consultório médico, estava levando ela justamente para o médico, então ela estava com sudorese, né? Babando, né? E a gente sabe por conta da hipotonia, essa boquinha, né? Fica um pouco mais aberta do que o normal, né? Então, e ela ainda estava gripada nesse dia. Uma criança chegou perto dela, vixe, por que ela tá babando? Não quero ela perto de mim, entendeu? Então, assim, é doloroso a gente ver essas coisas, né? Mas a gente vai se moldando, se adaptando, né? É por isso que existe, né? Os Mães Dedicadas, o Bahia Down e tantos outros grupos que têm essa função, né? De estar... Às vezes você chega num ambiente de saúde, o próprio profissional de saúde, ele não sabe essas comorbidades que uma pessoa com trissomia 21 pode ter. Né? Então, às vezes, até para dar um diagnóstico, uma orientação para a família, ele nem se liga que é por causa da síndrome. Né? E essas crianças que têm esses comportamentos, muitas vezes a família também
Infelizmente, isso é geral, gente. As famílias não ensinam as crianças típicas ao respeito ao outro, né? Ao que existe esses tipos de pessoas, né? A minha filha, o tempo todo, é lendo livro, é mostrando. Eu já levei minha filha várias vezes para as terapias que eu faço com as crianças, não só para melhorar a questão dela como empatia, como ser humano, mas também como a outra criança tem um contato com uma criança típica. Então, muitas vezes eu levo minha filha para as terapias. Isso é muito importante. Já que você pontuou aí a Mães Dedicadas, né, gente? Lembrando que dia 22 de março vai ter uma tarde onde a gente vai fazer o nosso primeiro seminário, Síndrome de Down T21. Ainda tem esse nome Síndrome de Down, por quê, gente? O certo é ser trissomia 21. Mas não abrange muito as pessoas que não têm informação do que é trissomia 21. Às vezes, a maioria da população ainda entende como síndrome de Down. Mas aos poucos, provavelmente, a gente vai fazer outros seminários todos os anos e esse nome síndrome de Down vai saindo e vai ficar seminário trissomia 21 T21, né? Que a gente vai tentando tirar esses preconceitos, essas coisas no nosso núcleozinho Feira de Santana. De repente, isso pode existir para outros lugares, como o Manu falou, assim. Não tem muita informação sobre essa área, né? Sempre fica ligado, autismo, TDAH, aquela coisa toda. E aí ela vai falar um pouquinho do que é o movimento Mães Dedicadas pra gente. Pode falar. Então, o movimento Mães Dedicadas iniciou lá atrás, né? Eu, como disse a vocês anteriormente, eu participava de um grupo lá em Salvador chamado Bahia Down. Esse grupo me acolheu antes mesmo de Maria nascer. E era um grupo muito forte lá, com muitas famílias, né? Gente da Bahia toda, que fazia movimentos, confraternização, momentos de estudo, né? E eu vim embora para a Feira de Santana. Chegando aqui, dentro do Bahia Down, voltando, né? Dentro do Bahia Down tinha vários projetos, e um deles era a acolhida, né? Acolher mães e pais, né? Famílias, né? Que recebiam diagnóstico. Então, eu, junto com outra mãe, né? Que tem uma criança assim, com trissomia 21, fazíamos as visitas, né, a essa família quando era permitido. Fomos em hospitais, botamos o nosso card lá, panfleto, nos identificamos em vários hospitais, recebi várias ligações do Hospital da Mulher, como é o nome da outra hospital? EMEC, depois do Santa Emília também, eu me lembro disso. Olha, tem uma mãe aqui. Eu disse, pergunte, ela pode passar meu contato para ela, ou vice-versa. Será que ela quer receber uma visita? E aí vinha primeiro esse contato por telefone, né? A receber se a gente poderia ir na casa ou no hospital, fazer uma visita. Então a gente ia, né? Mas para escutar do que para falar, né? O acolhimento mesmo. E aí falávamos da nossa experiência como mãe, né? E do que a gente estava vivendo, né? Porque o desconhecido traz já uma negação, traz um impacto muito grande, né? Um medo muito grande. Então começou assim. Então eu, quando vim morar aqui em Feira de Santana, eu comecei a fazer esse movimento, né? Ia visitar essas famílias que me procuravam, né? Algumas aqui, né? Nós vivemos isso juntas, né? E tem algumas que são bem marcantes, né? Esse ficou muito guardado na minha memória. E aí esse grupo foi crescendo, né? E a gente começou a fazer um grupo no Zap, e esse grupo foi crescendo. Começamos a fazer momentos também presenciais, né? De confraternização. No dia 21 de março, a gente sempre fez alguma coisa, né? O ano passado, eu me lembro que nós fomos fazer um piquenique lá no Parque da Lagoa, depois passeamos de trenzinho pelas ruas de Feira de Santana, foi bem bacana. Então, e aí essa rede foi crescendo, né?
E o principal motivo, né, o objetivo do movimento Mães Dedicadas é rede mesmo de apoio, né? Rede de apoio e difundir esse conhecimento, né? O que é que a gente precisa falar? Vamos falar sobre trissomia 21, né? As possibilidades, as dificuldades, orientação, dar dicas, olha, procure tal médico, vá por esse caminho, né? Sempre aparece lá no grupo, gente, tive que mudar de plano, tô no plano tal, que eu vou para onde? Me indica aí, ó, meu filho precisa ir. Eu disse, precisa ir para tal médicos. No primeiro ano é exaustivo, né? Tem que ir para vários médicos, né? Ó, tá, aí uma bota lá, com um ano, corre, vai pro TO, entendeu? Ainda não tá andando, aumenta a fisioterapia. Então, essa rede mesmo de apoio, né? De acolhimento, porque a gente sabe que a gente mata um leão a cada dia, né? A gente vence obstáculos diariamente, se não diariamente, mas sempre está aparecendo algum. E nós que vivemos a mesma coisa, falamos a mesma língua, né? Buscamos nos fortalecer. Assim como a gente não encontra profissionais especializados na área, como a gente não encontra cursos e aquela coisa, acabou que as mães em Feira de Santana, a partir de Manu, elas se apoiam, né? Então muita gente pergunta assim, o seminário de síndrome de Down que vai ter em Feira de Santana é de que instituição? Todo mundo pergunta, né? Mas não tem instituição. Foram famílias que se reuniram e várias mãos aí, né? Se posicionando para que isso aconteça. Isso, é isso mesmo. E aí a gente sentiu a necessidade, né? Porque a gente estava percebendo que tanto os profissionais como as famílias precisavam de mais conhecimentos, né? Para cuidar dos nossos filhos, e as famílias precisavam se empoderar, né? Se potencializar. E a gente sabe que o conhecimento é uma grande arma, né? Então, era um sonho, né? E que agora está se tornando realidade, né? A gente não quer que isso acabe, né? Será o primeiro, eu acredito, de muitos. É muito trabalho, muitos dias dedicados, muitas horas dedicadas, são muitas mãos, né? Empresas, instituições, amigos que dão as mãos, né, para a gente, estão dando as mãos nesse momento, que diz sim para a gente, né? E vai estar lá no dia 22 de março, no auditório da Farmácia Brito, que também é um parceiro, assim como você, Carol, né? A nossa amiga, né? Parceira do Movimento Mães Dedicadas. Estaremos lá a partir das 13 horas, né? No auditório da Farmácia Brito, na Avenida João Duval, em frente à Igreja Católica Nossa Senhora de Fátima, né? Vai ser uma tarde, tenho certeza que está tudo sendo preparado com muito carinho, com muito amor, e vai ser uma tarde belíssima. Se preparem, porque está tudo sendo realmente pensado, estruturado. Estamos dando o nosso melhor. E assim, gente, na verdade, as inscrições já fecharam. Só que algumas pessoas não pagaram, fizeram a inscrição e não pagou. Então, Juliana falou aí, né, que até hoje, se não fechar esses pagamentos, a gente vai abrir algumas vagas que ficaram aí sem a confirmação, né? Porque o primeiro espaço, para o primeiro seminário, é um espaço que cabe 100 pessoas apenas, né? Eu acho que a gente vai ter incentivos de outras empresas lá na frente, outros movimentos, vai ficar maior esse seminário, com certeza. Sim, Poliane, que está aqui na live, que é uma das palestrantes, né? Poli é palestrante, vai estar conosco, né? E a Interkids é uma parceira, né? É uma das parceiras, né? E nós já agradecemos a ela, né? Está sempre nos apoiando, está sempre de mãos dadas conosco. Sim, e o objetivo desse seminário, ele vai tanto para estudantes, quanto profissionais, quanto famílias. A grande maioria que se inscreveu, na verdade, são profissionais. E por um lado, é muito legal isso, e por outro, não, né?
É legal porque como a gente não encontra profissionais, eles estão querendo buscar conhecimento, né? E não é legal porque a gente queria também uma quantidade de famílias para também adquirir conhecimento, mas a gente se bate muitas vezes numa família que não tem rede de apoio para ficar com a criança para poder ir para um seminário assistir, né? E você sabe que uma criança, várias crianças dentro de um ambiente que só cabe 100 pessoas, imagine, a gente não vai conseguir que essa informação chegue da melhor forma para a plateia, né? Essa live é a minha primeira live, gente. Todos os meses eu vou fazer lives com profissionais, né? Falando, sempre vai ser um terapeuta, um psiquiatra. Eu já tenho uma formação, já tenho pessoas convidadas aí até junho. Todos os meses a gente vai ter uma fono, uma fisioterapeuta, um psicomotricista. E a gente vai sempre ter essas conversas. Então, vocês acompanham aí os cardzinhos que eu tô botando. Então, Manu abriu isso aí, porque é o nosso mês da Trissomia 21. E muito obrigada a todo mundo que ficou aqui até agora. Teve uma audiência maravilhosa, né? A minha primeira live, falei assim, de repente nem vai ter audiência, mas foi maravilhoso. E agradecer a Manu, porque Manu é de longas datas e já foi professora da minha filha quando ela era professora, que Manu agora só é psicopedagoga. Eu atendo Maria Ana e a gente reciprocidade aí muito grande. E eu também vou ficar nessa produção do seminário junto com as mães dedicadas aí até quando eu puder, né? Sempre vou estar aqui Gente, eu espero que ela fique por muito tempo. Bora mostrar aí, ó. Fica. Não é? A gente precisa dela, como precisamos de todas as outras pessoas, outros amigos, as outras empresas, para segurar, aumentar essa rede, potencializar essa rede, né? E é como o Júlio falou, e como a gente sempre fala, a gente queria muito que a grande maioria fosse famílias. A princípio, é um seminário que está sendo pensado para as famílias, mas resolvemos abrir para os profissionais, tanto de saúde como educação, porque a gente entende também que eles precisam buscar conhecimentos, estar conectados com as necessidades das nossas pessoas, né, das nossas crianças, das pessoas com síndrome de Down. Mas a gente entende, sabemos que a família é a base, né? A gente precisa buscar se fortalecer e um dos caminhos é o conhecimento, né? Se a gente tem conhecimento, a gente se potencializa, né? Ninguém vai botar a gente no bolso fácil, não. Às vezes, o caminho não é esse, não, é por aqui, ó. Fique atento, e a gente fica mais atenta, a gente não vai se permitir qualquer coisa para os nossos filhos, né? Mas eu acredito que teremos outras oportunidades. Estamos com um projeto aí, né? Se não abril, para maio, para grupo de estudos virtuais, pelo menos uma vez por mês, né? Estamos aí com muitas vontades aí, né? Deus vai nos permitir que dê tudo certo, que a gente alce outros voos, né? Ganhe outras atmosferas e a gente cresça, né? É por nossos filhos, né? É por nós, por uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais de oportunidades, né? Porque é isso que eles precisam, de oportunidades. Recapitulando, o seminário ainda se chama Síndrome de Down T21, porque muita gente ainda não tem essa informação da trissomia 21. Como o seminário vai ser chamado Seminário Trissomia 21? Porque se a gente botar só T21, muita gente nem sabe o que é. Inclusive, as próprias famílias que têm essas crianças, esses adolescentes, esses adultos, não têm noção desse termo ainda, que a gente está querendo tirar essa questão do pejorativo, né? Do preconceito com essas pessoas. Então, quem chegou agora, a live aí vai ficar gravada, assista de novo. Tem muitos depoimentos maravilhosos lá no Instagram da Mães Dedicadas. Siga aí Manuela também, viu, gente? Psicopedagoga.manu, ou é psicopedagogia? Psicopedagogia. Manu. Psicopedagogia.
Manu, segue ela lá também. E tem orientações. Qualquer coisa pode falar comigo no direct, pode falar com o Manu no direct da Mães Dedicadas. Muito obrigada de novo, Manu. Arrasou. Eu que agradeço a participação, o convite, né, a sua disponibilidade de abraçar essa causa, né, pela oportunidade de falarmos, né, sobre a trissomia 21, sobre as necessidades, as potencialidades que cada um tem, né, e espero ter atingido, né, eu digo assim, não só em termos de conhecimento, mas o coração, né, de cada um de vocês. Eu hoje não sou só Manuela, eu sou mãe de Maria Ana, eu sou Mães Dedicadas, né? E agradeço vocês por essa participação um dia de domingo, no final de tarde. Mas eu queria falar uma coisa, Carol. Primeiro, já agradecer a todas as pessoas, absolutamente todas, eu não vou dizer nomes aqui, porque eu posso esquecer de alguém. Todas as pessoas, todas as empresas que estão nos dando as mãos, né? Todas as mãos, porque eu não sou sozinha, entendeu? Além de pessoas que não são do grupo, né? Não tem famílias, não tem crianças com trissomia 21. A gente tem um grupo, né? Do grupão, temos um grupo, né? Que uma se apoia, uma se dedica, né? Para fazer esses movimentos, né? E aqui nós temos um grupo do grupão, né? Que faz, quantas famílias a Mães Dedicadas atende, ajuda, apoia? Hoje nós temos mais de 100, né? Desses 100, a gente tem hoje, na comissão da organização do seminário, aproximadamente 10 mães, e eu digo pais também, né? Que ficam por trás, né? Lá escondidinhos, atrás das cortinas, mas apoiando a gente, porque a gente tem reuniões dia de sábado, dia de domingo, né? E eles ficam apoiando, segurando as pontas em casa, né? Ficam conseguindo patrocínio para a gente, né? Conseguindo espaço em rádios, né, Gustavo, né? E assim, segurando a onda em casa para a gente estar nessa luta. Então, assim, nós não somos sozinhas, né? Eu, juntamente com todas as meninas, eu quero mandar um beijo especial para elas, dessa comissão, essa magnífica comissão, porque só temos mães potentes, né? Mães fortes, raçudas, né? Que não desistem, né? Nós temos, além dessas mães, nós temos pais que nos apoiam, né? Porque a gente sozinha a gente não consegue, viu? Então, muito obrigada. Tchau, gente. Para vocês, e uma boa tarde, uma semana recheada, cheia de bênçãos para vocês.